Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de filosofia e vamos dar continuidade à nossa apostila. Bom, turma, hoje nós vamos conhecer aí, né, alguns dos filósofos iluministas, características da linha do pensamento deste filósofo, no que eles se inspiravam, qual era a sua linha de trabalho, mas já fica aqui a importância de salientar que os filósofos iluministas, eles eram filósofos que escreviam para o grande público e muitas das vezes eles eram atacados em razão de escrever para o grande público, contrariando desta forma os monarcas da época em questão. E, claro, relembrar aqui que eles escreviam pautados à luz da razão, né, daquela questão da liberdade de expressão. Bom, gente, aqui a gente vê alguma lista, né, destes filósofos. Vamos estudar mais alguns também posteriormente, em aulas posteriores, mas o que fica importante ressaltar, filósofos iluministas, né, já aí marcados pelo pioneirismo de John Locke, ao inserir o pensamento iluminista em sociedade, estes filósofos permearam seu trabalho, sua base de trabalho era baseado no uso da razão, na experienciação da razão, na liberdade de expressão. Todos eram filósofos deístas, acreditavam em Deus. Então nós temos aqui princípios que vão trazer a razão à luz da sociedade. Bom, turma, dando continuidade aí, agora a gente vai começar a conversar um pouco mais, né, a fundo sobre alguns filósofos iluministas e ver qual é a linha de trabalho, qual é a linha de pensamento que eles utilizam aí para desenvolver a sua pesquisa em sociedade, para desenvolver o seu trabalho dentro da nossa sociedade. É o que nós vamos ver aqui agora, tá? Aqui nós temos três filósofos iluministas de grande alcance, nós vamos falar sobre eles, tá? Rousseau, Montesquieu, Voltaire e ainda vamos falar sobre Kant, mas como eu disse anteriormente, ainda ficarão alguns para aulas posteriores. Bom, então vamos falar um pouquinho do trabalho de Rousseau na nossa sociedade, né? Na sociedade vigente, é claro, né? Não na atual, mas vamos falar um pouquinho de Rousseau, filósofo suíço que lançou bases do romantismo europeu, era a favor do contrato social, inclusive está aí nesse slide, né, o contrato social como obra vigente, que era uma forma de promover a justiça social. Ele acreditava que a propriedade privada gerava desigualdade entre os homens, tá? E ele era a favor desta educação como base de reconstrução para a humanidade, ou seja, como base de aprimoramento da humanidade, tendo a educação, a base da luz e da razão, como um fator explicativo e evolutivo para a nossa sociedade. Grande desenvolvimento do trabalho de Rousseau, um filósofo iluminista suíço. Bom, turma, agora a gente vai falar um pouquinho de Montesquieu, certo? Outro filósofo iluminista, jurista e filósofo francês, teve destaque na filosofia da história e no direito constitucional, inclusive um dos precursores desta questão da filosofia da história, criticava o autoritarismo político, criticava essa questão da monarquia inglesa e, na sua obra-prima, O Espírito das Leis, defendia a ideia da divisão dos três poderes em
legislativo, executivo e judiciário. Então ele foi um filósofo criticista, bem crítico, em meio a essa linha de defesa jurídica e principalmente relativo à defesa, né, à separação dos três poderes. Agora nós vamos conversar um pouco sobre Voltaire, filósofo francês. Fazia severas críticas à nobreza, inclusive essas críticas à nobreza resultaram na sua prisão e no seu exílio. Ele defendia a ideia de uma monarquia centralizada, porém que este monarca fosse um monarca culto e assessorado por filósofos. Ele era crítico constante das instituições religiosas, dos hábitos feudais, e afirmava que apenas aqueles dotados de razão e de liberdade poderiam conhecer as vontades e os desígnios de Deus. A sua obra principal seria aí as Cartas Inglesas ou Filosóficas, que era aí um apanhado de todos os costumes ingleses. Ele escrevia novelas, tragédias, contos filosóficos, enfim, assim como os outros filósofos, Voltaire também escrevia com um olhar voltado para o grande público. Bom, turma, vamos falar um pouquinho de Kant agora, né? Ficou por último, mas não é o menos importante, tá? É um filósofo iluminista também, prussiano, trabalhava dentro de uma linha de filosofia criticista, de um idealismo transcendental, utilizando o espírito da razão, modelava e coordenava as sensações, um entusiasta do iluminismo europeu e estadunidense. Era um filósofo também que tinha o seu trabalho permeado pelo uso da razão aplicado na nossa sociedade. Uma frase célebre dele: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim, marca aí o seu trabalho mesmo vigente para a sociedade da época. E assim como Rousseau, Voltaire e Montesquieu, Kant é um filósofo que ele tinha ali a inspiração naquela liberdade de expressão trazida pelo iluminismo, certo? E ele também tinha aquela visão de escrever para o público. Inclusive, gente, essa questão de visão de escrever para o público é um dos motivos que fez com que estes filósofos iluministas que nós estudamos na aula de hoje sofressem ataques por parte de algumas pessoas que não concordavam com a então contrariedade e criticidade da monarquia vigente. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.